aí? O Neto tá distante da campanha, né? Tá sossegado ele e o Janone. Estão só no camarote. Pera aí, deixa eu contar aqui, ó. Eu, Rafael, Johnny, Fernando, Tião, Lavorato, Dé, Edmar. Deu quórum. Agora, antes de começar só um pouquinho, viu, Jones? Oi? Eu não vou contar um milagre, não. Eu só vou falar que semana passada eu estava no lugar na tardezinha aí. Os vendedores de terreno na Lua iam lá na casa do Neto tentar vender um terreno na Lua pro Neto para devolver ele da ideia dele, viu? Tô sabendo. Como é que é, Edmar? Foi lá vender terreno na Lua. Eu, Neto, não foram aí vender um terreno na Lua pra você? Não tô sabendo. Não acharam ele, Tá Edmar? sim. Você tá Não assim tô. que o Jones que levou até na porta da tua casa. Quem que não tá? O quê? Vazei. Ah, já sei o que é. Já sei o que é. Os vendedores de terreno da Lua. Ô, Já Neto, sei o que olha que eu é. aqui minha mão, ó. É, eu tô sabendo. É que eu não tava em Cornélio, mas eu tô sabendo o que é. Ah, você não tava, então perderam a viagem. Isso, eu não tava em Cornélio. Vamos lá, então. Mas eu sei o que é. Secretaria aí, vai lá. Boa tarde a todos. Peço ao senhor secretário que faça chamar o nominal dos vereadores presentes. Vereador Hélio Janone. Presente. Sebastião Lucre. Presente. Neto Ananias. Presente. Jones Campos. Presente. Rafael Ranucci. Presente. Elvésio Badaró. Edmar Gomes. Presente. Gilmar Lavorato. Presente. André Lima. André Lima está presente. Luiz Carlos Amâncio. Presente. Ismar Nóbrega. Rafael Sampaio. Presente. Fernando Peps. Presente. São esses os vereadores, senhor presidente? Acordo, senhor secretário. A quórum. Havendo quórum, em nome de Deus, está aberta a sessão da Câmara Municipal. Peço a 20ª o quê aqui? Guarda anotou, hein, Carol? 35ª. Quinta. 25ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da Câmara Municipal de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, realizada em 29 de setembro de 2020. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das atas. Peço dispensa da leitura. Pedimos dispensa. O vereador pede dispensa. Favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Há expediente. Não há expediente. Não havendo expediente, gostaria de conversar com todos para a gente definir como é que vocês querem fazer no pequeno e grande expediente hoje. Ou como não houve inscrição, cada um quiser falar hoje, já fala aí. Depois, aí na semana que vem, que faça a inscrição antes com a Carol, quando ela passar o link, pode ser? Pode ser. Vamos, pequeno expediente. Quem quer usar o pequeno expediente? Vou anotar aqui. Vamos lá. De silêncio. Ninguém vai usar o pequeno expediente? Eu vou pedir o uso da palavra, senhor presidente. Grande expediente. 5 minutos, então, Jones. Quer que marque o tempo, senhor presidente? Não, é bem... Pode marcar aí. Quero aproveitar o pequeno expediente para desejar boa sorte para todos os vereadores que vão concorrer a esse mandato, desejar boa sorte aos que estão iniciando os trabalhos também agora na disputa, né? E que essa eleição seja uma eleição limpa, uma eleição sem ataques, uma eleição sem com que as pessoas fiquem aí falando mal dos outros, uma eleição onde as pessoas possam realmente apresentar suas ideias, apresentar os seus anseios e seus desejos aí para que a população possa escolher com sabedoria. Era só isso, senhor presidente. Ô, Gilmar. Mais alguém? Ô, Gilmar. Pode falar, Hélio. O senhor de chapéu, teu pai, tá do teu lado aí?
É o Edmar Gomes? É teu pai? Fala aí. Ah, é o Fernandinho. Eu pensei que era teu pai. É o Fernandinho. tá na saída. Eu achei que era teu pai. É o Meu pai tá Fernandinho. mais novo. Tá muito sol aí, Fernando? Meu pai é mais novo, era. Tá muito Mas sol olha, aí, Fernando. Quem mais quer usar o pequeno? Passamos ao grande expediente, então. Que alguém quer usar? Vou falar no grande expediente um pouco. Então vai, Rafael. Alô? Começou o grande. Pode falar. Pode começar. Boa tarde a todos, boa tarde, senhor presidente. Nessa semana e na semana passada, nós tivemos uma situação relacionada à questão do transporte público aqui em Cornélio Procópio. Inclusive, fomos contactados por representantes da empresa da aviação procopense, que nos relatou a situação de dificuldade pela qual eles estão passando, muito por conta da situação da pandemia e também já da situação anterior dele, que já era difícil. E veio a notícia de que eles iriam encerrar com algumas linhas de transporte. E não sei se isso realmente aconteceu, mas essa questão do transporte público aqui em Cornélio já não é de hoje, vem sendo está sendo uma situação muito difícil, principalmente para os usuários. A gente sabe que, de um lado, nós temos a questão da aviação procopense, que, ao que tudo indica, não está numa situação financeira muito boa. E, por isso, não consegue ofertar um transporte público de qualidade. Do outro, a questão do usuário, que, como a gente sempre soube, existe muitas questões de isenção, de estudantes, pessoas de idade, e que a prefeitura acaba arcando com isso. Mas como, por conta da pandemia, essas pessoas deixaram de utilizar o transporte público, visto que as escolas estão paradas e os idosos não estão utilizando o transporte público em razão de serem do grupo de risco, e isso parece que causou uma dificuldade financeira maior ainda para a aviação procopense, e não sei se já foi dado alguma solução para isso, mas eu achava interessante que fosse feita uma reunião aí com o pessoal da aviação procopense, do executivo municipal e até dos representantes da Câmara, que fazem parte lá da Câmara Câmara Tarifária, para tentar achar uma solução para que o transporte público não fique prejudicado e não venha prejudicar as pessoas que se utilizam disso. Eu acho que essa é uma questão que tem que... O duro é que toda vez que a gente vê essa questão, a gente tenta, na verdade, apagar o fogo. Mas eu acho que a gente tem que começar a rever essa situação para pensar no futuro, uma vez que o transporte público aqui em Cornélio anda muito deficitário, e a gente tem que começar a pensar em como resolver isso. Às vezes, sentando as duas partes à mesa, intermediada pela Câmara, a gente consegue achar soluções para melhorar essa situação. Muito obrigado. Mais alguém? Passamos a ordem Essa palavra, senhor do presidente. dia. Palavra, Senhor vereador presidente. Luiz Carlos, então. Oi. Acompanhei durante a semana aí algumas reuniões da aviação com a prefeitura. O problema está relacionado realmente com a pandemia e falta de transporte de estudantes. Mas já está sendo buscado soluções aí para manutenção do trabalho, agora com horário reduzido, mas posterior à pandemia vai ter que realmente sentar e viabilizar o transporte coletivo na cidade. É obrigação constitucional, deficitário, né? Mas se é obrigação constitucional, o serviço tem que ser prestado e nós temos que encontrar caminhos aí para solucionar essa situação, tanto para o lado do usuário
quanto para o lado da concessionária, aí, que também é uma empresa e não pode operar com prejuízo, né? Então, essa é a situação do transporte. A outra situação, senhor presidente, só aproveitando rapidamente, nós temos uma indicação aí para a escola Eunice Gatti Gomes, uma das mães de alunos daquela escola, alertou para uma situação grave. A escola só tem uma entrada e uma saída. E ela afirma que, no caso de ocorrência de um incêndio, por exemplo, nós teríamos possibilidade muito grande de termos problemas sérios, sabe? Então, a escola não tem saída de emergência, né? Nós estamos fazendo a indicação para essa escola do Pérola, mas não sei se a mesma situação não pode ocorrer em outras escolas municipais. Então, a indicação é bem ampla para que seja feita uma verificação da questão de entrada e saída de emergência nas escolas e aí aproveitando nos demais prédios públicos, né? Continua em discussão. Passamos à ordem do dia, então. Senhor presidente. Oi, Fernando. Oi. A questão do transporte coletivo está esbarrando numa condição que precisa ser vista pelo Executivo Municipal. Eles, primeiro, não liberaram os grupos de risco para andar no transporte coletivo. Ao liberar os grupos de risco no transporte coletivo, veja o absurdo, colocar os idosos naquele cercadinho que tem na frente do ônibus. É lamentável fazer isso e dar esse tratamento às pessoas idosas, porque o transporte coletivo aqui em Cornélio, ele é subsidiado pelos servidores públicos. Eles estavam até então sendo subsidiados pelo transporte do estudante, e quando se faz uma discussão no Executivo Municipal, só se discute o dinheiro, mas não se discute a gente, mas não se discute os idosos que estão lá na frente, um muito próximo do outro. E nós temos uma lei municipal que eles Travou. Alô? Alô? É o do Fernando que está sem som? Travou só o do Fernando. Travou aqui? Voltou. Travou. Voltou? Voltou Então, agora. vamos se discutir a questão. Eu vou mudar de lugar aqui para ficar mais perto ficar mais perto aqui do Hi-Fi. Quando se discutir a questão do transporte coletivo, tem que se discutir a questão do tratamento dos idosos, gente. Parece que as pessoas não percebem que existe uma questão aí dessa discriminação que está havendo as pessoas idosas de Cornélio. Travou. Travou. Travou de novo. Coronavírus no ponto de vista do lucro. Não quero discutir a questão do coronavírus na questão de dar condição aos idosos de andar no transporte coletivo. Hoje é o Dia Mundial da Transparência. A transparência precisa de ser feita nas contas de que se estão gastando na questão do coronavírus, como nessa questão do transporte coletivo. Quer dizer, se faz numa reunião, mas não se vê essa questão a fundo. Quer dizer, essas pessoas, e muitas delas moram sozinhas, como que elas estão indo para fazer o pagamento das suas contas de água, das suas de luz, e ir no banco? É lamentável se discutir o transporte coletivo só no ponto de vista econômico e não se discutir na questão mais humana da questão e na questão da vulnerabilidade social desses grupos de risco. Muito obrigado, senhor presidente. Essa palavra, senhor Ordem do presidente. dia.
Luiz Senhor Carlos. presidente, só para esclarecer, essa questão dos idosos já está resolvida, eles não ficam mais só na parte da frente. O vereador Fernando, então, não tem ainda essa informação, por isso fez a manifestação, mas é uma boa notícia, porque realmente era uma situação injusta, né? Sim, Estamos na ordem do dia. É uma boa notícia essa, uma boa notícia. Projetos em apresentação. Projeto de Lei 019/20, Fernando Peps Rafael Sampaio, ementa. Denomina uma rua, praça ou bairro no município de Joaquim Felipe de Azevedo Filho. Será encaminhado. Projeto de Lei 020/20, Fernando Peps Rafael Sampaio, ementa. Denomina rua, praça ou bairro do município de Roberto Doski. Deutsche. Fernando. Deutsche. Fernando, Rafael. Sim. Eu tive o prazer de poder trabalhar com o Roberto 2 anos na Câmara, uma pessoa que eu aprendi muito, e se vocês me dessem a oportunidade, eu gostaria de assinar com vocês junto esse projeto de lei, que é uma singela homenagem a essa pessoa que muito ensinou a muita gente na nossa cidade. Sem dúvida. Positivo. Requerimentos. Tem mais um projeto em apresentação, senhor presidente. Projeto Então, de Lei vamos lá. 023/20, Luiz Carlos Amâncio, ementa. Denomina de Oswaldo Bini a rua paralela à Rua Bahia, com início à direita da entrada do Espaço Cultural, hoje denominada de Rua Interna. Requerimento. Protocolo 203/20, André de Lima, ementa. Requer intensificação na fiscalização do cumprimento da Lei 462/20, obrigatoriedade do uso de máscara por parte da população. Em discussão. O Neto está presente, Neto? Está presente. Deixa eu ver se o microfone Em dele está aberto. votação. Deixa eu só conferir, Edmar. Ele tá com Eu acho que Achei que ele acabou. fosse querer Ele discutir. tá com problema no microfone. O áudio Oi? dele não está saindo no microfone, Carol? Ele disse que o áudio dele não tá saindo. Tá. Pode joia. votar, então. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Protocolo 205/20, Luiz Carlos Amâncio, ementa. Requer segurança contra incêndios na escola Eunice Gatti Gomes. Em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Indicações. Protocolo 196/20, Fernando Peps, Luiz Carlos Amâncio, ementa. Indica reparo e melhorias na pista de caminhada do Jardim Panorama. Protocolo 197/20, Fernando Peps, Rafael Sampaio, ementa. Reiteram indicação de parquinhos inclusivos para crianças com deficiência nas praças do município. Protocolo 198/20, Jones Carlos Campos, ementa. Indica manutenção da iluminação no Parque Domingos Soares. Protocolo 199/20, Luiz Carlos Amâncio, ementa. Indica asfalto ao lado da entrada do Espaço Cultural. Protocolo 200/20, Luiz Carlos Amâncio, ementa. Indica fiscalização Covid-19. Protocolo 201/20, Luiz Carlos Amâncio, ementa. Indica iluminação na PR-160. Protocolo 202/20, Fernando Peps, Rafael Sampaio, ementa. Reitera a indicação para a pavimentação asfáltica na Vila Recreio 2. Protocolo 204/20, André de Lima, ementa. Indica iluminação de LED no Morro do Carrapato. São essas indicações, senhor presidente. Nada mais a tratar. Então, em nome de Deus, está encerrada a sessão.